Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu colocar uma música aqui. Uma musiquinha bem baixinho, é muito bom, muito importante. Boa noite pra quem tá aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vou colocar uma música aqui baixinho, pessoal. Eu vou conversar um assunto muito interessante com você hoje. Você que quer mudar de país, você tem que se fazer essas perguntas antes. Deixa eu só colocar uma música aqui baixinha, que a gente vai conversar. Eu sei que muita gente me segue e quer ir para outro país, né? Só que às vezes é importante fazer algumas reflexões, se fazer algumas perguntas, né? Refletir um pouquinho sobre algumas situações, algumas questões que podem te ajudar. Vamos lá. Deixa eu botar aqui no Spotify uma música. Ok, essa aqui. Vamos lá. Perfeito, deixa eu ver quem é que tá aqui. Erix, Samira, boa noite. Gente, tô falando boa noite, que aqui são 9h30 da noite, tá? 9h30. E hoje eu finalmente, depois de 2 semanas, consegui folga. Graças a Deus. Botei uma música aqui. Vamos lá então. Conforme eu disse pra vocês, eu tenho aqui algumas perguntas interessantes para vocês se fazerem antes de você migrar para outro país. Porque às vezes a pessoa ela quer muito ir. Eu quero ir, eu quero mudar de país, eu desejo, é meu sonho. Mas você já se fez algumas perguntas? É importante, né? Oi, Fernanda tá aqui de novo. Samira tá em quase todas as lives que eu faço, né? Eu faço mais à noite, porque à noite é mais tranquilo, digamos assim, né? Não toda noite, né? Como eu disse, depois de 2 semanas, agora que eu vou conseguir folga. Eu trabalhei só nessa madrugada de quinta para sexta, e aí dormi durante o dia na sexta, e aí amanhã, sábado, eu não vou trabalhar nem de manhã, nem à tarde, nem à noite. Só no domingo à tarde, 6 horas. Então, vai dar para descansar, né? Vai dar tempo de mandar alguma coisa aqui para vocês, de perguntas, de dúvidas, de vídeo, enfim, eu vou aproveitar esse tempo. Inclusive amanhã é dia de compras, vou organizar algumas coisas sobre vídeos que o pessoal tem dúvidas sobre comidas, preços do supermercado, que tipo de alimento vende, né? Então amanhã vou organizar isso. Gente, de vez em quando vocês olham meus dedos, mas vocês não riem não, tá? Isso aqui é mão de cleaner, tá? A luva, o pauzinho da luva que a gente usa, fica por horas durante o dia. Às vezes eu fico 10 horas durante o dia trabalhando, 10 horas de luva. Então aquele pozinho deixa branco aqui, ó. E às vezes fica assim mesmo. E ok. Então vamos lá. 10 perguntas, pelo menos 10, que você tem que se fazer antes de você migrar para outro país, tá? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa nunca parou para pensar nisso, né? Quando eu vim para Londres, por exemplo, algumas coisas eu não tinha pensado. Aí estando aqui, vendo a realidade, eu comecei a entender que eu deveria ter me feito essas perguntas antes. Então, a primeira pergunta é: por que eu quero mudar de país? Estou fugindo de algo ou indo em busca de algo melhor? Né? Tem gente que às vezes foge de alguns conflitos familiares, foge de, às vezes, relacionamentos, foge do emprego atual, da situação atual que está, que não está gostando, e às vezes a pessoa só quer fugir, ela só quer uma fuga. Então, será que essa é a melhor opção? Será que esse é o melhor motivo para você simplesmente falar assim, não, agora eu vou para outro país? Porque ir para outro país envolve tanta coisa emocional, financeira, física,
né? É muita coisa, gente. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer é: por que estou mudando de país? Estou fugindo de algo ou estou indo em busca de algo melhor? Então essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você pensa assim: quero sair do Brasil, quero ir para outro país. Tem gente que fala assim: eu quero ir para qualquer lugar. Pode ser Inglaterra, pode ser Portugal, pode ser Espanha, pode ser, sei lá, até Japão, tem gente que já fala, né? Mas, e aí? É fuga ou é busca de algo melhor? Segunda pergunta que você tem que se fazer antes de você mudar, antes de você migrar para outro país: estou preparado emocionalmente para ficar longe da minha família e amigos? Tem que ter um preparo, gente. Eu conheço pessoas que trabalham comigo que veio do Brasil e deixou 4 filhos menores no Brasil. 4 filhos menores. Ou seja, são 4 vidas dependentes. Não consegue fazer nenhuma matrícula na escola se não tiver a mãe ou o pai ou um responsável, né? Não consegue responder por muitas situações na vida porque são menores de idade. Fora a questão emocional das crianças, né? Então eu conheço pessoas que fizeram isso, deixaram 4 filhos no Brasil e vieram para Londres. Tem gente que ainda fez mais, deixou filhos e marido, tá? Então assim, você está preparado emocionalmente para ficar longe da família e amigos? Porque tem gente que vem, passa 15 dias, não quero, vou voltar, daí não fez reserva suficiente, não deu tempo de se estabilizar, não conseguiu emprego para conseguir juntar ali um dinheiro bom para conseguir voltar confortavelmente e acaba tendo que fazer dívidas para voltar, né? Então o emocional e o financeiro está muito ligado, muito parecido ali, muito juntinho, né? Então é importante a gente pensar sobre isso. Terceira pergunta. São 10, hein? São 10. Terceira pergunta. Tenho condições financeiras para me sustentar até conseguir estabilidade? Tem gente que pensa assim, vou dar um exemplo daqui onde eu moro, Inglaterra, né? Eles exigem que você tenha dinheiro, pelo menos 80 libras por dia, para você viver aqui durante a sua estadia. Sei lá, se você declara para eles que você vai ficar aqui 15 dias, vamos colocar 10, que fica mais fácil de fazer a conta. Então, você teria que ter 80 libras por dia, então vezes 10, 800 libras que você teria que ter pelo menos em mãos. 800 libras, né? Mais a sua passagem de volta, mais a sua reserva de hotel, caso você fique em hotel, Airbnb ou hostel, ou a carta convite se você ficar hospedado na casa de um amigo ou familiar. Só que aí, isso é para quem tá vindo para turismo. Se você for vir morar, você não pode vir com só 800 libras, né? Isso não dá para você ficar aqui até conseguir emprego, não dá para você pagar o seu aluguel e se alimentar por um período assim legal. Tenha em mente, gente, que financeiramente você tem que vir preparado por pelo menos, com dinheiro de 2 meses. Pelo menos, é o mínimo, entendeu? Porque aqui é tudo semanal, as contas são semanais, porém quando você começar a trabalhar, também vai ser recebimento semanal ou no máximo quinzenal. Mas se você não estiver preparado para 2 meses, pelo menos, tá? O ideal seria 3 ou mais. Mas pelo menos 2 meses, se você conhece alguém, já tem emprego mais ou menos encaminhado, 2 meses de reserva. Se não, pelo menos 3 meses. Porque se acontecer uma emergência, né, de você demorar a ter um emprego, ou de você demorar a conseguir estabilizar, você tem ali sua reserva para se manter 3 meses. Então seria o ideal. Então você precisa ter isso em mente. E detalhe, você precisa ter essa reserva e não pode ter muitas contas no Brasil. Porque senão a sua reserva ela vai assim, ó. Você tem que pagar as contas daqui, pagar as contas do Brasil, e aí o que vai sobrar para você? Né? Aí aqueles 3 meses que você tem de reserva viraria, sei lá, 2 meses, 1 mês. Né? Então, tenha isso em mente. Condições financeiras, importantíssimo. Se não juntou dinheiro suficiente, não tem o suficiente para você se manter 3 meses, espera um pouco mais. Entendeu? Espera um pouco mais, que é o ideal. Quarta pergunta. Conheço as leis, costumes e cultura do país para onde estou pretendendo ir? Né? Cuidado, tem países que têm leis, que têm regras muito rígidas, muito específicas. Vou dar um exemplo aqui, que isso já aconteceu, nós já vimos as notícias do Brasil, né? Pelo Brasil, inclusive, de pessoas que migram para outros países e lá eles não podem fazer alguns gestos com as mãos, né?
alguma coisa assim, porque pode ter problemas, inclusive com a polícia, por causa da cultura, por causa da história do país. Tem pessoas, por exemplo, que mudam para países como, por exemplo, Tailândia. Não sei se vocês já ouviram falar, que lá é tolerância zero para uso de substâncias ilícitas, tá? Você sabe o que eu tô falando, não vou falar a palavra aqui na live. Se você usar, se você comprar, se você vender, se você pelo menos experimentar, problema sério. Então é importante saber também as leis e costumes da cultura, né? Muita coisa se aprende quando chega também, lógico. Não tem como se aprender tudo, né? Um costume que a gente tem muito no Brasil, até falo isso rindo, que no Brasil a gente tem mania de não bater forte a porta do carro. Aqui não tem isso, gente. Eles batem a porta, pá, sem dó. No Brasil, se você faz isso, a pessoa fala, ah, isso não é a geladeira da sua casa, ah, você não tá fechando não sei o quê. Então tem muito esse costume. Para eles é a coisa mais normal, né? Outro costume que eu vejo muito que a gente faz no Brasil, quando a gente entra na casa de pessoas economicamente mais poderosas, pessoas mais ricas, a pessoa entra, chega até a porta, pede com licença para ver se pode entrar, né? Aqui o pessoal, quando ele já sabe que tem que ir para o lugar, que ele já tem a rotina, ele simplesmente entra. Ele não precisa ficar pedindo com licença. Ele só fala olá e entra, ou fala oi e entra, né? Então, assim, são coisas bem específicas de cada lugar, e às vezes você aprende só no lugar mesmo. Quinta pergunta, das 10 que você deve fazer antes de mudar para outro país. A quinta pergunta é: meu nível de idioma é suficiente para me comunicar e trabalhar lá? Né? Hoje em dia a gente sabe que é mais fácil, porque 10, 15 anos atrás, por exemplo, a gente não era familiarizado com aplicativos, com tradutores, né, no celular. Então, 15 anos atrás, por exemplo, quase nem se tinha celular, né, ainda, né, 15, 20 anos atrás. Principalmente com tradutor, né, aí que não tinha mesmo. Não tinha tradutor, não tinha GPS, 15, 20 anos atrás. Então, hoje é mais fácil nesse ponto. Porém, e se tiver uma questão de emergência, o seu celular descarregou a bateria, você ficou sem conexão de internet. Então, vai aprendendo, vai fazendo um cursinho básico, chega aqui pelo menos com o básico, que além de você ter mais oportunidades, você vai conseguir se comunicar melhor, não vai passar tanto perrengue do que uma pessoa que não sabe nada, né? Porque uma pessoa que não chega a nada, gente, eu ouvi isso de uma colega de trabalho uma vez. Ela falou: Marcos, eu vim completamente despreparado de idioma. Eu cheguei aqui e parece que eu sou cega, surda e muda. Porque eu leio e não entendo, eu ouço e não entendo, eu não sei falar, eu não sei escrever. Então ela falou com essas palavras, né? Eu pareço cega, surda e muda. Deixa eu baixar a música, gente, que eu acho que tá um pouco alta. Então, gente, o idioma é importante, sim. Claro que é. Claro que é. Tem pessoas que têm mais oportunidades quando tem o idioma, tanto no Brasil quanto fora. Você pode ter certeza disso, né? Então ajuda, vai fazendo o cursinho básico, começa devagar, sem se cobrar demais. Ninguém fica fluente em 6 meses, tá, gente? Se te prometeram isso, é mentira. Nenhuma língua ninguém fica fluente em 6 meses. Uma criança começa a falar bem o idioma a partir dos 3, 4 anos, tá? E às vezes não compreende ainda muita coisa. Imagina a gente que já é adulto, que já viveu a vida toda falando outra língua. Como é que você vai aprender em 6 meses? Não tem como, né? Sexta pergunta. O título hoje da live é 10 perguntas que eu devo me fazer antes de mudar, antes de migrar para outro país, né? Antes de fazer aqui a sexta pergunta, vou responder aqui, ó. Tem gente fazendo perguntas aqui. Deixa eu ver. Como está o frio em Londres? Luciene, tá frio. Eu tô aqui de blusa dentro de casa. Isso que tá com o aquecedor ligado, tá? Tá friozinho, não tá aquele frio demais agora. Mas tá um friozinho bom, viu? Em torno de 11, 10 graus. De madrugada bate 7, 6. Mas semana passada a gente teve 6 graus, não, 5 graus, com sensação térmica de 1 grau. Aí foi frio. O frio tá chegando com tudo agora. Ó, a Samira disse: quanto ao inglês, estou tranquila, sei me comunicar. Isso é ótimo, Samira, perfeito. Perfeito. Sexta pergunta, sobre, né, as 10, em relação às 10 que você deve se fazer antes de mudar para outro país. Quando eu falo outro país, gente, qualquer país, tá?
Qualquer país. Até Portugal, que tem o mesmo idioma, às vezes a questão do idioma não pega tanto, mas tem outros perrengues, né? Questão financeira, emocional, é a mesma coisa. Sexta pergunta. Já pesquisei sobre oportunidades de emprego e o custo de vida local? A gente sabe que cada país tem um custo de vida diferente do outro, né? Não é porque é o mesmo país da Europa que o custo de vida é igual, né? Por exemplo, em Portugal o salário é mensal, coisas que em vários outros países é semanal, né? O pagamento, ou quinzenal. Então, e aí? O seu custo de vida, você vai conseguir se manter recebendo mensalmente, se for Portugal? Londres, né, geralmente é quinzenal ou semanal, né? Já pesquisou o custo de vida mais ou menos assim, o valor de aluguel, alimentação, né? De vez em quando eu respondo umas perguntas sobre essa que o pessoal faz. Então é importante, né? Porque às vezes você acha que se você ganhar um tanto lá, você vai conseguir se manter aqui, pagar aluguel aqui, ainda pagar coisas lá no Brasil, porque tem gente que vem com dívidas lá do Brasil. E aí esquece do custo de vida aqui, que pode ser alto. Às vezes o aluguel é 40% ou 50% do valor da sua renda que você tem. Aqui em Londres o que mais pega realmente é o aluguel, gente. É de 40% a 50% do seu salário vai para o aluguel. É muito caro. E é 40% a 50% do valor que você ganha, mas não é o valor que você paga em uma casa, é o valor que você paga em um quarto, para compartilhar banheiro e cozinha muitas vezes, né? Então, é caro, gente, porque no Brasil você aluga uma casa. Se no Brasil o aluguel for 50% da sua renda, ok, pelo menos você está alugando uma casa, né? Uma casa com 3 quartos, com sala, cozinha, garagem, quintal, não é? Mas aqui é 40% a 50% de um quarto. É muito caro, gente. Um quarto, gente. Não é? É muito caro. De verdade. Vou aqui para a próxima pergunta, então. Se alguém tiver mais, vai falando aí. Ó. A Samira concordou, aluguel é caro. A Luciene, nossa, minhas filhas moram aí. Muito bom. Sétima pergunta, né? 7/10. Depois eu vou colocar essas perguntas aqui na descrição do vídeo. Vou ver se cabe, né? São muitas perguntas, são 10. Sétima pergunta. Estou disposto a começar do zero, inclusive em um trabalho diferente do que tenho hoje. Gente, até pegando um pouco do gancho aqui da pergunta 6, sobre oportunidade de emprego e custo de vida, as oportunidades de emprego que tem aqui, gente, é aquelas oportunidades que os nativos não querem fazer, né? Delivery, você não vê um inglês fazer delivery, é tudo imigrante. Limpeza, tudo imigrante. Tem alguns ingleses? Tem, raramente você encontra, mas tem, né? Construção civil, obra, raramente você vê um inglês, raramente. Do tempo que eu tô aqui, eu vi um inglês só trabalhando nisso. Eu até achei estranho, porque não é comum. Vem muita gente da Europa, lá de outros países, vem muita gente do Brasil, né? Sei lá, vem muitos árabes, turcos, romenos, mas ingleses você praticamente não vê em obra. É raríssimo, raríssimo, raríssimo. Então, é trabalho que eles não querem, são trabalhos que eles não querem fazer. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Porque para quem não é documentado e que não vem com visto, né? Lógico, né? Então, a pergunta 7ª é essa. Estou disposto a começar do zero, inclusive em um trabalho diferente do que tem hoje? Porque tem gente no Brasil que tem a profissão de enfermeira, enfermeiro, e deixa a profissão e vem para cá para limpar, ou para delivery, né? Ou para obra. Tem gente que tem a profissão no Brasil de professores, tem muitos professores aqui. Inclusive eu trabalho como professor de matemática. Inclusive o dono da empresa que eu trabalho, ele foi professor no Brasil, concursado, professor de inglês, inclusive, concursado. Abriu mão de tudo, veio para Londres, né? Tem pessoas também que são, gente, até advogados, deixam uma profissão e vêm para cá. Então você está disposto a começar do zero, uma profissão diferente? Algo que às vezes, tem dias que é muito pesado, que é algo muito físico, né? Algo que tem que fazer muito esforço, tem que se movimentar muito. Muitas vezes agacha, levanta, limpa o vidro, limpa o rodapé, limpa o vidro, limpa o chão. Aí o rodo, o mop não tirou a sujeira do chão, você tem que agachar e limpar com um pano mesmo, com a mão. Daí carrega um negócio, carrega outro, aí mancha sua roupa de produto, dá alergia de produto, sua mão descasca, você perde noite de sono, enfim.
Acontece, gente. Eu não tô querendo desanimar ninguém, não. Longe de mim tal coisa, viu, gente? Eu posto muito mais vídeos motivacionais e informativos do que para desanimar as pessoas. Porque, às vezes, você vai pedir ajuda, um conselho para alguém, o que a pessoa faz? Ela fala... Não vem não, é muito difícil, eu acho que você não vai dar conta. Tem gente que fala isso, né? Tem gente que até julga a outra pelo estereótipo, ou pelo cargo social, ou até pelo cargo ou pelo status social que ela tem em outro país. Fala assim, fulana, Patricinha, vai morar em Londres, trabalhar de limpeza? Dá conta não. Tem gente que fala isso, não é? E aí muita gente vem e surpreende a gente. Vem, às vezes fica aqui, ó, por muitos anos, consegue conquistar muitas coisas, e aí é onde muita gente se engana, né, com as aparências. E já tem gente que você dá tudo por ela. A pessoa no Brasil é esforçada, ela trabalha muito, enfrenta o que der e vier, ganha muito dinheiro, chega aqui e fica 2 semanas, 1 mês, e pede pra voltar. Então esse estereótipo não tem. Eu acho que o que mais pesa é o emocional mesmo. A vontade, né? A vontade de fazer, a vontade de trabalhar. Gente, todo mundo que vem pra cá, gente, ninguém volta pro Brasil por falta de oportunidade. Eles voltam pro Brasil por causa do emocional. Não é por falta de trabalho. Ah, eu voltei de Londres porque não tinha emprego. Não. Ah, eu desisti de Portugal porque não tinha emprego. Não. Os motivos são outros, né? Sim, eu sou advogado e tô deixando tudo. Olha, a Samira falando, ó, advogada, tá vendo? De formação, de profissão. Interessante. Eu também tinha uma profissão no Brasil, Samira, que eu não ficava sem emprego. Né? Eu era professor no Brasil. Trabalhei de outras coisas também, mas quando me perguntam, o cargo que eu falo que eu tinha, que foi o último que eu exerci, foi professor de educação infantil, né? Do 4º ano até o 9º. A Luciane disse, tenho 2 amigos advogados, foi pra largar tudo a profissão no Brasil e tá bem. E tá bem aí. Olha aí, tá vendo? É isso. Vamos lá, 8ª pergunta então. Então é isso, né? A 7ª pergunta, tá disposto a começar do zero? Vai encarar os perrengues? Já falamos sobre idioma, já falamos sobre emocional, já falamos sobre financeiro, já falamos sobre começar do zero, né? Porque aí não dá certo aqui, gente, você volta pro Brasil para recomeçar. Só que assim, a gente tem um escape, a gente tem assim um chão que quando não dá certo em outro lugar, você volta pro seu país de origem, às vezes a pessoa volta assim, pelo menos no meu país eu falo minha língua, pelo menos tem oportunidades, ganha pouco, mas tem oportunidades, não preciso ficar fazendo tanto esforço físico. Às vezes a pessoa tem esse tipo de questões em mente, né? Tem esse tipo de argumento em mente, tem esse tipo de ideias na mente. Que o seu país é sua zona de conforto, não deu certo, pode voltar. É uma opção? É uma opção, claro. É uma opção. Mas quem vem, tem certeza que muita coisa que você nunca passou na vida, nunca sentiu na pele, você vai sentir quando chegar aqui, tá? Mas não é nada que é impossível, gente. Nada. Tem coisas que a gente passa no Brasil muito mais difíceis do que aqui. 8ª, então. Vamos para 8ª. 8ª pergunta que você deve se fazer antes de migrar para outro país. Tem pergunta do Nunes aqui, né? Ou da Nunes, eu não sei se é ou Nunes ou a Nunes. Então, Nunes está perguntando, você trabalha todos os dias? Praticamente. Às vezes eu tenho que dar uma freada, segurar a empresa e falar, pera que eu preciso descansar. Eu fiquei, por exemplo, 2 semanas sem folga, por opção, né? Eu posso muito bem falar, não, agora eu preciso descansar. Não preciso desse extra, não dou conta de fazer, eu quero dormir, eu quero descansar. Eu tinha 2 semanas sem descanso, e hoje eu fiquei de folga o dia todo, e amanhã o dia todo e vou trabalhar no domingo. Então, vai dar pra descansar bem, né? Graças a Deus, preciso, né, gente? Todos nós precisamos. Eu peguei um desafio recente também, gente, que eu acabei virando supervisor de limpeza de um supermercado aqui de Londres, de uma rede de supermercado. E aí, esse supermercado não tem dia de fazer. E 99% das vezes a limpeza lá é feita à noite. Então, geralmente começa às 10 da manhã, vai até às 5, até às 6. Quando é controle de peste, termina um pouco mais rápido, vai até às 3 ou 4 da manhã. Mas basicamente é sempre à noite. Domingo agora eu vou fazer uma tarde, que vai começar às 6 horas e vai terminar em torno de meia-noite. Então, de domingo para segunda eu vou dormir à noite, graças. E é isso. 8ª pergunta.
Tenho todos os documentos e vistos necessários para morar e trabalhar legalmente? Eu tô rindo, gente, porque a gente sabe que a maioria não vem assim, né? Tem gente que vem com visto de estudante, né? Que ele pode estudar, fazer o intercâmbio. E alguns vistos te dá o direito de trabalhar 20 horas semanais. Eu tenho alguns amigos que fizeram isso, né? Em Irlanda e em Portugal. Foram com visto de estudante. Poderiam trabalhar 20 horas por semana. E tinham 2 dias na semana que eles faziam um curso de inglês. Então, é uma opção muito boa. Para quem quer estudar, já aprender a língua e já ter um visto para trabalhar também. E já tem pessoas que conseguem o visto de trabalho de forma direta, estando no Brasil também, né? No site do governo de cada país, você encontra as oportunidades que estão dando, né? Que tem cargos, que tem vagas para você vir legalmente trabalhar aplicando o visto de trabalho, ok? Então é importante ver isso. Ah, não quero ir como imigrante mesmo, turista, e depois que acabar meu visto eu vou ficando. Aí você tem que organizar só a documentação de entrar, né? De entrar no país. Ok? 9ª pergunta que você deve se fazer antes de mudar para outro país. 9 de 10, tá? Para quem chegou agora. Eu trouxe hoje na live o tema perguntas que devo me fazer antes de migrar para outro país. São 10, então já estou na 8. Agora eu vou para 9. A 8 é: tenho todos os documentos e vistos necessários para morar e trabalhar legalmente? Número 9 agora. Tenho um plano de emergência caso algo não saia como esperado? Gente, o plano de emergência, eu tô falando de mais situação financeira, né? Se você chega aqui e adoece, se você chega aqui e alguém no Brasil adoece, tem pessoas que vêm, tá tudo certo. Pegou suas passagens, comprou, fez a reserva do seu local, chegou aqui, arrumou um emprego, passa poucos dias, acontece algo inesperado. Então essa reserva que você tem que fazer, esse preparo, ele é importante. Por quê? Teve situações de pessoas que chegou aqui em Londres, passou alguns meses, perdeu um familiar. Teve que voltar para o Brasil para dar apoio à família. Mas para você voltar, você tem que ter tido ali uma reserva e um preparo para isso, para voltar. Porque às vezes a pessoa ela fica presa aqui, porque fala, poxa, eu trouxe uma reserva muito pouca, já acabou, e se acontecer uma emergência, tem como nem voltar para o Brasil, não tem nem dinheiro e nem crédito para conseguir voltar para o Brasil. Já pensou nisso? O tanto que isso seria sofrido, doloroso? Então a reserva ela é importante, né? Muito obrigado, Luciana, muito obrigado. Então é isso, tenha um plano de emergência. Tenha um plano de emergência. Ah, não tem R$1, já acabou minha reserva, mas estou trabalhando. Mas eu tenho um limite no meu cartão de crédito de R$10.000. Pelo menos para o Brasil você consegue voltar, né? Então tenha um plano de emergência. Tem gente que veio do Brasil, falou, vou cancelar todos os meus cartões de crédito. Tinha limite de 10 mil em um, limite de 7 mil em outro, limite de 8 mil em outro, cancelou tudo. Aí chega aqui e acontece uma emergência. E aí? Não estou motivando ninguém a usar cartão de crédito, gente. É só uma suposição que poderia ser uma alternativa caso você tivesse com pouca reserva, né? Pode ajudar. E muito. Pergunta 10. Das 10 perguntas que eu separei sobre as perguntas que você deve se fazer antes de mudar para outro país. O que realmente significa melhorar de vida para mim? E esse país pode me oferecer isso? Tem gente que fala assim, eu odeio Portugal. Aí arruma as coisas, compra passagem e vai pra lá. Já vai com essa mentalidade de que, eu não gosto, então já tem uma barreira, né? Já tem aí uma pedra no caminho para lidar com o lugar onde você está indo, né? Então o país ele pode te oferecer isso, tanto em relação à oportunidade, quanto em relação ao tipo de trabalho, quanto em relação à cultura, né? Para você se acostumar. Então isso é importante. E para muita gente, melhorar de vida, às vezes não é nem tanto conquistar carro, casa, né? Às vezes é simplesmente ajudar a família. Às vezes é simplesmente dar uma educação melhor para os filhos.
Ou às vezes a pessoa ela não tem filhos, ela já tem a casa, já tem um carro, mas ela quer conquistar algo a mais que no Brasil ela não conseguiria juntar dinheiro. Então cada um tem um objetivo, né? Então o melhorar de vida, ele é diferente de um para outro. Quando a gente fala melhorar de vida, a gente pensa, não, a pessoa quer ir para outro país, quer ficar rica e voltar. E muita gente às vezes vai e volta pior do que quando foi, volta com dívida. Porque às vezes não teve um controle emocional, não teve a disponibilidade de aceitar as oportunidades, porque foi bem seletiva. Então isso acontece bastante, né? Então tem que pensar sobre isso. Eu encaro qualquer coisa? Então pronto, eu encaro qualquer coisa. Não, isso eu não faço. Aquilo eu não faço, aquilo também eu não faço. Eu só vou para Londres se eu trabalhar com isso. E acabou. Mas você tem já essa oportunidade em mente? Alguém já te encaminhou para aquela oportunidade? Já te ofereceu? Já te fez uma proposta? Ok. Se não, a gente vem assim, esperando a oportunidade surgir, mas também buscando atrás, né? Por exemplo, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu vim para Londres é que eu não queria trabalhar aqui de delivery. Eu sou habilitado no Brasil, tenho CNH de carro, de moto, mas eu coloquei na minha cabeça que eu não tenho coragem de enfrentar o trânsito. E também a questão do frio. Na época do frio é muito dolorido você trabalhar com entrega. É a época que você mais ganha, porque o povo não sai de casa. Mas é a época que você sofre. Eu tinha um colega que chegava em casa com tanta dor nos dedos, dos pés, das mãos, que ele comprava várias coisas que esquentavam o pé, esquentava a mão, usava várias meias e às vezes ele trabalhava só 3 ou 4 horas na época do frio, porque não dava pra ficar tanto tempo na rua. Já sofreu acidente porque a neve, quando o gelo começa a derreter, escorrega. Já sofreu acidente, quebrou punho. Gente, pra mim, delivery não serviria. É uma escolha minha, tanto que eu nunca trabalhei de delivery. Eu sempre trabalhei mais mesmo com limpeza, pós-obra, ajudando o supermercado, controle de peste, supermercado, essas coisas. Mas limpeza mesmo, delivery nunca foi a minha opção. Mas quando eu vim para Londres, eu já tinha uma pessoa que já tinha me encaminhado, assim, basicamente, uma oportunidade para limpeza. Agora, se você não tem, aí você tem que ter a mente aberta de tentar aprender algo novo, né? Algo novo dentro do novo, porque já é algo novo vir pra cá e aprender uma nova profissão, porque, gente, mesmo sendo limpeza, não é igual ao Brasil. Aqui não se joga tanta água, né? Os produtos são diferentes, os materiais que você limpa são diferentes, torneiras aqui, forno, meu Deus, se você não tomar cuidado com o produto que você usa e o tipo de esponja que você usa, você arranha tudo. E aqui tudo que você estraga na casa do cliente tem que pagar. Ou a empresa, ou você, né? E aí tem até um seguro que o pessoal faz para cobrir isso. Mas aí quando a empresa vê que você está quebrando demais, estragando demais, também não é bom, né? Porque a empresa paga por isso. E é isso, pessoal. Então, recapitulando aqui, 10 perguntas que você deve se fazer antes de mudar para outro país. Por que eu quero mudar de país? Estou fugindo de algo ou indo em busca de algo melhor? Segunda, estou preparado emocionalmente para ficar longe da minha família e amigos? Terceira, tenho condições financeiras para me sustentar até conseguir estabilidade? Quarta, conheço as leis, costumes, cultura do país para onde pretendo ir? Comida, né, gente? Comida é importante, né? Porque as comidas que você gosta aí, ó, onde você tá, às vezes você não acha que é fácil, não. Algumas, né? Algumas acham. Quinta, meu nível de idioma é suficiente? Sexta pergunta, já pesquisei sobre a oportunidade de emprego e o custo de vida local? Sétimo, estou disposto a começar do zero, inclusive em um trabalho diferente do que tenho hoje? Oitavo, tenho todos os documentos e vistos necessários para morar e trabalhar legalmente? 9. Tenho um plano de emergência caso algo não saia como esperado? E 10. O que realmente significa melhorar de vida para mim? E esse país pode me oferecer isso? Então são essas perguntas que eu quero deixar aqui para vocês, né? Refletirem e pensar um pouquinho hoje. E eu vou colocar aqui essas perguntinhas em um pedaço do vídeo que eu vou postar. E aí vocês podem deixar sua pergunta, né? Podem deixar o seu relato de algo que aconteceu com você ou com algum familiar. Esse compartilhamento é muito importante, gente.
Existem vários grupos aqui na Inglaterra, no WhatsApp mesmo, né? Que as pessoas elas orientam muito, ajudam muito brasileiros que estão vindo, falando sobre vistos, falando sobre emprego, falando sobre aluguéis de quarto. Aluguel não é difícil achar, viu, gente? Não é difícil achar, você pode ter certeza disso. Às vezes a pessoa vem com muito medo, fala, meu Deus, eu vou alugar um hotel, vou alugar um Airbnb por 15 dias ou um mês para eu não ter perigo de ficar na rua. Gente, quando eu vim, eu aluguei para uma semana. No mesmo dia eu consegui o quarto. Eu vejo um monte de gente chegando e conseguindo quarto no mesmo dia. No máximo no outro dia. Então, sobre quarto, é muito tranquilo achar, viu? E em todas as regiões são fáceis de achar. Estou indo dia 26, mas confesso que estou com um pouco de medo. Lu falou aqui, é normal, Lu. O medo, a ansiedade, é normal. Porque a gente sabe que é tudo novo, né? A gente tem uma certeza, ao mesmo tempo tem uma incerteza no coração. Mas foca em fazer tudo certo, segue todas as orientações. Se você fez um pacote de imigração com visto ou sem visto, foca no que a agência te orientar. Mas é isso, não deixa o medo te paralisar, te prender não, viu? Foca naquilo que você quer e faz o que é certo e vai dar certo. Ah, eu tô indo como turista. Então acredita que você é turista na imigração. Você fala, eu venho visitar, eu tenho aqui passagem, eu tenho aqui hospedagem, eu tenho aqui... Acredita naquilo que você tá falando, né? E vai. Se convença disso. Inclusive, pessoal, a gente fez um grupo no WhatsApp para pessoas que querem tirar dúvidas, querem conversar, querem fazer amizades, conversar sobre situações de mudar para outro país, né? Especificamente para Londres, porque eu tô de Londres, então eu falo mais de Londres, né? Então, e aí a gente começou esse grupo hoje. Se alguém tiver interesse em participar, me manda mensagem no privado com o seu número, a gente inclui você lá, ok? Esqueci, Samira, não esqueci não. Você me mandou mensagem, eu vou olhar depois. Gente, é porque às vezes é tão corrido. Hoje eu tirei o dia para descansar e não olhei muito o celular hoje. Mas eu dei uma olhada assim e coloquei lá umas 2 pessoas. Eu vou olhar. Teve uma pessoa que eu mandei convite porque o WhatsApp não aceitava colocar diretamente no grupo. E é isso, minha gente. Eu vou ali arrumar algo para comer, descansar um pouco. Amanhã é dia de descanso também. Amanhã eu vou gravar alguns vídeos para vocês sobre compras, tá? Supermercado. O pessoal me cobra bastante isso. Ai, como que é supermercado aí? Como que é a comida? Como que é os preços? É caro compra? Eu vou mostrar para vocês amanhã quanto que a gente gasta de compra semanal. Pra vocês terem uma noção. Que você pode fazer um leve cálculo assim, né? Tipo assim, se eu ganhar 500 libras por semana e eu pagar 200 de aluguel e eu pagar tanto de alimentação, quanto que sobra para mim? O que eu posso fazer com esse dinheiro? Algo assim, entendeu? O pessoal me pede muito isso sobre supermercado. Eu gravo pouco em supermercado, porque eu só vou em supermercado uma vez por semana. E às vezes eu tenho que ir muito rápido, porque eu tenho que trabalhar no mesmo dia, ou às vezes eu tenho que organizar minhas marmitas da semana. Então eu tenho que ir depressa e voltar, cozinhar, descansar ou trabalhar. Então acaba ficando assim. Eu não vou em supermercado todos os dias, eu não vou em supermercado 2 vezes por semana. Eu sempre vou aos sábados, que eu já faço toda a minha lista, já tenho uma lista pronta. Geralmente é quase as mesmas coisas que eu compro toda semana, então já tenho uma lista. E aí já compro pra agilizar as compras, né? Pra não perder muito tempo. Mas amanhã eu tô tranquilo que é folga. Então amanhã eu vou preparar pra vocês sobre preços, sobre alimentos, quais alimentos você acha que... Gente, eu encontro cada coisa aqui que eu nunca vi no Brasil na minha vida, gente. Eu fiz um vídeo e tá programado pra postar daqui a pouco. Gente, aqui o pessoal compra ovo cozido no supermercado. Embalado, gelado. Eu falei, não. Eu não acredito nisso não, gente. Quem que compra ovo cozido? Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que vende ovo cozido. Nunca. Você compra lá a bandejinha lá com 6 ovos cozidos por R$ 2,75. Eu nunca vi isso na minha vida, gente. Então realmente é muito diferente, né? Deixa eu ver quem é que tá aqui ainda. Lu
Rosa Santos. Bem-vindo, Rosa. Bem-vindo aqui no nosso perfil. Ó, gente, então quando eu estiver falando qualquer coisa pra vocês, gente, fala, olha, aqui acontece isso, aqui é assim, as pessoas passam por isso. Gente, não é desanimando ninguém, tá? Às vezes a gente precisa falar. Eu vejo um monte de crítica dos meus vídeos, o pessoal falando, ah, não tá satisfeito, vai embora. Ah, não tá gostando, tá fazendo aí o quê? Eu falei, gente, eu não tô falando pra ninguém não vir, eu não tô falando pra ninguém que aqui é impossível, não tô falando pra ninguém que não deva vir pra Reino Unido, pra Inglaterra, porque as coisas são difíceis. Eu nunca falei isso pra ninguém. Eu só estou mostrando que ao você chegar numa casa pra limpar, gente, vocês vão pegar cada coisa. Eu não posto nem 1% do que a gente vê nas casas. Às vezes coisas que acontecem na conversa com o cliente, que eu não posso filmar, vocês não ficam... Às vezes eu nem lembro de gravar. Quando eu vejo, aí já passou, e às vezes eu comento no vídeo, falo, olha, a cliente agiu assim, a cliente foi rude, mal educada, a cliente foi desonesta, a cliente queria me cobrar algo mais caro do que eu quebrei na casa. Acontece isso, né? Enfim, é muita coisa. Esse dia a gente foi fazer uma limpeza em um local, quando a gente chegou lá, tava fechado, era um estabelecimento comercial, era um salão. Eu fiquei tão chateado, mas tão chateado, porque eu gastei mais de 2 horas para ir, 2 horas e meia para voltar. Eu fiquei 5 horas em transporte, dentro de ônibus, dentro de trem. Gastamos quase 20 libras de transporte, não trabalhamos. E daí eu fiquei tão chateado que eu falei... Eu só comentei na live, eu não consegui nem gravar. Eu fiquei muito chateado. E na mesma semana, a gente foi fazer a casa de uma cliente, pegamos 2 ônibus, gastamos 2 horas para chegar lá. Quando a gente chegou lá, ela não queria limpeza, porque a mãe dela tinha limpado a casa. Eu falei, como assim? Como que a pessoa me faz perder tempo? Sabe? E tinha confirmado a limpeza 2 dias antes, daí resolveu limpar e não falou. Como assim, gente? Né? É chato, porque eu poderia ter dormido até mais tarde. A casa era 9 horas, eu saí de casa às 7 horas. Eu poderia ter dormido até mais tarde. Enfim, acontecem assim, algumas coisas que às vezes a gente pensa assim, não, mas talvez deveria acontecer mesmo, porque aí isso torna a gente mais forte, sabe? Às vezes a gente passa por coisas assim que você pensa, às vezes não é perrengue, às vezes é um aprendizado, né? Hoje eu aprendi a confirmar as coisas o tempo todo. Olha, amanhã é dia da cliente, essa cliente geralmente desmarca. Ela desmarcou? Tem como falar com ela para ela ver se ela realmente vai querer limpeza amanhã? Então eu aprendi a confirmar mais as coisas, eu aprendi a pegar mais os detalhes, sabe? Para que as mesmas situações não aconteçam de novo. Porque muita situação é erro da gente. Muita situação não é erro da gente, nem erro de ninguém, simplesmente aconteceu. Mas a gente aprende a ter um cuidado, a pegar os detalhes, sabe? Para que não tenha esse tipo de aborrecimento novamente. Alguém quer entrar na live, pessoal, para falar alguma coisa? Fala aí que eu convido vocês. Tá aqui a Lu, a Rosa, a Carla. Oi, Carla. Seja bem-vinda aqui na live. Então hoje a gente falou sobre 10 perguntas que você deve se fazer antes de mudar para outro país. Vou gravar um vídeo, vou postar um vídeo que eu vou tirar um pedacinho dessa live e colocar lá as 10 perguntinhas para você pensar, para você refletir sobre o que você deve ter em mente e qual preparo que é importante você ter antes de mudar para outro país. Ok. A Carla tá perguntando, você se arrependeu? De quê, Carla? De vir para Londres? Nunca, eu deveria ter vindo antes. Meu Deus, nossa. Eu tenho familiares aqui, né? Irmã mora aqui, prima, primos, familiares da minha prima, tia, tios. Se eu soubesse, eu tinha vindo antes, gente. Meu Deus. Mas quando eu resolvi vir mesmo, foi pra valer.
Bom, pessoal, eu vou encerrar a live por hoje. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, terem feito as perguntas, né? Terem falado alguma coisa positiva para as pessoas que estão pensando em vir, tá? Positividade sempre. Em nenhum momento você vai ver um vídeo meu desanimando quem quer que seja de vir para Londres ou para qualquer outro país, tá? A gente tem que mostrar o que pode acontecer de perrengue, de situações difíceis, mas nunca desanimar, porque, gente, é tão chato quando você tem um sonho para conquistar, um objetivo, e alguém, ao invés de te dar um apoio, uma palavra de ânimo, uma palavra para você ir, uma palavra para te incentivar, a pessoa te destrói. Teve uma pessoa que falou comigo, nossa, eu conversei com a mulher, ela acabou. Ela falou tanta coisa negativa, ela falou tanta coisa ruim, que eu até pensei em desistir de mudar, de viajar, de ir para outro país. Eu falei, pois não dê ouvidos para essas pessoas. Cola em quem te apoia e não em quem te... né? Muito bom quando dá tudo certo e a pessoa está feliz com a escolha que fez. É isso mesmo, Carla. Estou muito feliz. Graças a Deus. É isso aí, pessoal. Então, tchau, tchau e até a próxima. Boa noite para vocês.